Fala galera, Douglas aqui, mais uma vez iniciando o Love Talk Podcast, né? Esse podcast aí que a gente fala um pouquinho sobre serviço, sobre louvor, né? Sobre aquilo que Deus tem para nossas vidas. Mais uma vez estamos aqui no Vem Estúdio, né? Fazendo mais essa gravação desse episódio. Eu agradeço mais uma vez a vocês por estarem com a gente, estarem aqui acompanhando nosso conteúdo. E eu creio que esse conteúdo vai abençoar a vida de vocês, né? Hoje estou com um amigo aqui, muito especial, é um cara que a gente se esbarrou em algumas ocasiões aí na vida, né, na Verdade. faculdade, em algumas empresas aí, né, e também é um servo do Senhor, uma Amém. pessoa que tem, né, que tem feito a vontade de Deus, que tem sido relevante aí para esse tempo, Amém. né? Quero dar as boas-vindas aí ao Vinícius. Obrigado, Douglas. Obrigado. Bem-vindo aí, mano. Prazer Pô, o ter prazer é você, meu. cara, com a gente. E eu creio que, né, esse episódio aqui, cara, vai ser muito esclarecedor, Amém. Amém. né? E começando, mano, gostaria que você se apresentasse aí pra galera, né, um pouquinho, falar um pouquinho sobre quem é você, né, sobre sua vida, Show de né? bola. Fala, pessoal. Tranquilo? E aí, Douglas, é um privilégio estar aqui contigo, cara. Foi um cara que me ajudou muito na minha trajetória, principalmente profissional. É, eu acho que eu não tive a oportunidade ainda de te agradecer, Tamo mas junto. obrigado mesmo. Tu fez parte de um propósito, é, de um chamado do Senhor na minha vida, cara. Eu Amém. vou ter a oportunidade de contar um pouquinho sobre. Mas eu sou o Vinícius, é, cresci na igreja. Meus pais foram para a igreja, eu tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos. É, com 10 anos eu fui pro louvor, comecei a aprender a tocar violão Pô, cedo, hein? cedo. Eu tenho 32, né? Ah, tem um tempinho aí. Depois eu aprendi a tocar contrabaixo. Aí fiquei um bom tempo no contrabaixo. Aí depois aprendi um pouquinho de teclado. Não sei muito não, mas aprendi um pouquinho de teclado. A gente vai passando pelas igrejas, vai vendo as necessidades, né? E Vai se encaixando vai ali, se né? encaixando, é verdade. Mas atualmente eu tô lá na Luzeiros, né? Tu sabe disso. Pastor Malex. Pastor Alex. Pastor Malex, um abraço, tá? Se Deus quiser, as coisas cooperarem, Pastor Malex vai com a gente Eu aí, tava conversando com o né? Douglas aqui, pastor. Tu tem que vir aqui. Vai ser uma bênção. É, assim que eu vi o Douglas, eu vi a camisa ali, ó, nós vamos mudar o mundo. Esse é o nosso chamado. Pra gente mudar o mundo, esse mundo, essa geração aí. Filipenses 2, né? É isso aí. E tipo, tem a esposa lá, né? É verdade, minha Tem o esposa. garotão, tem que mandar um beijo pra ele, senão dá ruim. É verdade. Um beijo, amor. Te amo. Obrigado aí. Meu filho também. 4 aninhos 4 anos já. já, cara. Pô, já tá grande já. Mas é isso aí, cara. É, esse é o Vinícius. Show, mas é muito mais do que isso aí, mano. Pode ter certeza. Muito mais que uma apresentação, né? É... E a gente conversar a respeito de coisas do reino, né, cara? Com certeza, cara. Coisas que têm sido, assim, né, relevantes Com para esse certeza. tempo. E eu acredito que não é só música, né? Eu Com acredito certeza. que o que a gente está conversando é sobre propósito, É sobre né? propósito. E, né, a gente vamos começar, né, a respeito disso, né? Como começou essa virada aí de chave na sua cabeça, É, né? A gente sabe que tem uma trajetória aí, porque a gente que veio né, eu sou criado na igreja também desde criança, né? Eu muito antes, né? Eu tinha 1 ano e meio quando minha mãe aceitou Jesus e tal, uma família toda envolvida com tá com quantos anos, espiritismo. Eu Douglas? tô com 35. É uma vida já, né? E tipo assim, cara, a gente que vive na igreja, né, desde pequeno, a gente acaba acostumando, É, né? isso aí é verdade mesmo. E, tipo assim, cara, eu demorei um tempo pra poder entender o meu chamado, que até o momento era só serviço, né? Era só serviço. Então, eu demorei um tempo a entender, né, qual o que Deus tinha pra mim, né? E eu gostaria de saber, assim, né, como foi esse processo aí na tua vida de... Cara, a gente cresce na igreja, cara, mas a gente precisa ter um encontro com o Senhor, né? Hum,
a gente precisa realmente conhecer a Cristo. Porque a gente está lá aprendendo, mas a gente precisa aceitar o Senhor. Não é só a pessoa que vem de fora ou aceita Jesus depois de adulto, depois de ter vivido a vida no mundo, né? Que precisa aceitar o Senhor. Mesmo a gente, mesmo a gente crescendo na igreja, tem um momento que a gente precisa tomar uma decisão, entendeu? A gente precisa tomar uma decisão e aceitar Cristo. E eu me lembro da minha trajetória, cara, até na época do pastor Paulo, falecido pastor Paulo, fez meu casamento. A gente foi no monte e eu decidi, falei assim, eu quero isso pra minha vida, entendeu? Eu quero isso pra minha vida e daquele momento, eu me vi um verdadeiro cristão, entendeu? Eu quero seguir a Cristo, eu quero conhecer melhor o amor do Senhor, sabe? Ai, cara, os anos foram se passando e a gente tendo experiências com o Senhor, sabe? Experiências que nos edificam. Uma vez, eu me lembro também, quero até mandar um abraço pro Vitor, o Gabriel. A minha esposa também estava junto nesse monte. Fizeram parte dessa história, cara. E a gente viveu algo sobrenatural lá, sabe? E meu amigo Gabriel, ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Eu acredito que, pensando com a cabeça que eu tenho hoje, com a mente que eu tenho hoje, uma vida sem propósito, entendeu? Uma vida sem propósito é uma vida triste, depressiva, entendeu? Você não tem objetivo. E ele estava passando por esse momento difícil na vida dele, de depressão. Pra tu ter noção, ele tinha data para se matar, entendeu? Caramba. E a experiência que a gente teve, cara, foi sobrenatural, cara. Sobrenatural. Então, essa experiência aí que a gente subiu um monte, a gente se preparou. Assim, eu não sabia. A gente sabia que ele estava passando por um momento difícil na vida dele, entendeu? Mas eu não sabia realmente que nível que era, que ponto que ele estava vivendo, entendeu? A gente ficou sabendo depois que a gente desceu do monte. É engraçado que as experiências que a gente teve no monte, né? Subindo, buscando o Senhor. Então a gente se consagrou, eu, minha esposa, mais um jovem da outra igreja lá, o Vitor e o Gabriel. Nós nos consagramos e meu tio que é pastor. Na época eu era da igreja dele. E a gente se consagrou, se preparou para esse monte. E antes de sair de casa a gente orou e o Senhor mostrou que tinha um caminho preparado, cara. Entendeu? Tinha um caminho preparado, esse caminho era iluminado. Uma cor fluorescente, sabe? E nós saímos de casa, fomos de carro lá pro local. Eu vou te falar que eu nem lembro onde que era. Nem sei onde era direito. No meio do caminho, meu tio me ligou. Falou assim, olha, a gente vai ter que ir para outro monte, cara. Porque o pastor que ia levar a gente não vai poder ir mais. Aí eu me lembro que eu falei com ele assim, olha, o Senhor mostrou que o caminho estava aberto, a gente vai para esse monte mesmo. A gente nem sabia onde que era. E fomos, cara. Aí chegamos lá, subimos. Nem sei como é que a gente achou a trilha, porque não era um monte conhecido, sabe? É aqui em Petrópolis. Eu nem sei como é que a gente achou a trilha, achamos, subimos. Tudo escuro, Douglas. Não consegui enxergar um palmo na minha frente. Um palmo, não enxergava nada. Cheguei lá, o galho caiu, bateu na minha cabeça ainda. Ai, ai. E a gente fica se perguntando, né? Caramba, será que era pra eu estar aqui mesmo? Mas Jesus, onde é que tu me trouxe, cara? Mas, cara, era, cara. E lá a gente começou a pedir perdão. Meu tio falou assim, olha, a gente, agora nesse momento, a gente vai pedir perdão. Se a gente tiver que ligar pra alguém, se a gente tiver que pedir perdão pra alguém aqui, a gente vai pedir perdão. E
pedir perdão principalmente pro Senhor. E assim foi feito, cara. Todo mundo pediu perdão ali, sabe? Mas esse meu amigo Gabriel, ele não pediu, não orou. E a gente tava orando ali, nada, assim, não consegui enxergar nada, tava escuro mesmo. Aí teve uma hora que eu fico até arrepiado, cara. Teve uma hora que ele se ajoelhou, cara. E ele pediu perdão por não ter prazer na vida, cara. Aí do nada, cara, um monte, assim, se acendeu, a gente começou a enxergar um ao outro, entendeu? E os gravetos do chão, cara, os gravetos se acenderam, era como se fosse uma lanterna, cara. Eu peguei um graveto e iluminava a palma da minha mão, cara. Entendeu? Vivíamos algo sobrenatural ali por ele ter pedido perdão ao Senhor por não ter prazer na vida dele. Aí, cara, saímos de lá impactados pelo poder de Deus, pelo agir de Deus. Eu falei com a minha esposa e falei com o pessoal lá, falei assim, olha, eu nunca mais vou ser o mesmo, nunca mais vou ser o mesmo, eu vivi algo sobrenatural. Peguei um graveto desse, levei pra casa, tava aceso ainda. Eu acho até legal, cara, Gabriel, se tu puder vir aqui contar a tua experiência, mano, vale a pena, cara, porque a gente tem que influenciar pessoas, cara. Mudar o mundo de verdade, entendeu? Existem pessoas que precisam nos ouvir, cara. Isso aqui, esse podcast, cara, é uma porta aberta, uma ferramenta na tua mão que o Senhor tá te dando, cara. Entendeu? Uma ferramenta de influenciar pessoas. Eu não sei quantas pessoas aqui vão assistir. 1, 10 mil, 100 mil. Entendeu? Mas é aquilo que eu te falei, cara. Se eu tiver a capacidade, com o meu testemunho, com a minha vida, influenciar uma pessoa e essa pessoa aceitar Jesus, ser um divisor de água na vida dela, meu propósito foi cumprido. É isso. Entendeu? Então, nós descemos de lá, cara, desse monte, impactados pelo poder de Deus. E, cara, ele nunca mais sentiu esse desejo, sabe, de morte, entendeu? Glória Esse a Deus. desejo de... A depressão, cara, nada mais é do que um sentimento ruim mesmo. E ela vem, não, assim, para algumas pessoas, tá? É o que eu penso, sabe? Eu não tenho esse problema, não. Mas pelo que eu vi a história dele, né? Assim, esse desejo de morte, ele falou comigo que ele não tem mais. E hoje eu tive a oportunidade desse ano, no final do ano passado, não me lembro direito, ir no casamento dele. Nossa, uau. Foi top, cara. E esse outro amigo meu que foi também comigo no Monte, lá em Portugal. Também top também. Vivemos experiências incríveis, cara. Incríveis mesmo. Me lembra a gente no Manaim, cara. Não sei se o pessoal aí da Maranata deve saber, mas não sei se tu sabe. Eu fui no Manaim uma vez, cara. Já? Mas você tem algumas lembranças, mas não... Eu fui, se eu não me engano, foi um culto, tinha batismo, fui num culto lá e legal. tal. Mas é um lugar muito, muito especial, cara. É um lugar muito, muito de Deus aquilo lá, cara. Manaim se chama Acampamento dos Anjos. Muito top, cara. E a gente viveu muitas experiências lá, cara. Muitas mesmo. Falando em Manaim, cara, tem um amigo. Não sei se você chegou a conhecer. Ele era presbítero lá, Fábio Rangel. Não sei se você chegou a conhecer. Conheci. Ele trabalhou comigo na GE, né? Hoje ele tá na Petrobras. Tem o Fábio, o Marcelo. Né? O Marcelo acho que hoje tá na GE ainda. E a gente trabalhava de madrugada. Eu lembro que ele me contou que ele, quando era criança, ele tava brincando de pique-esconde. E quando ele olhou pra trás, tinha um pé muito grande. Pezão, assim. Quando ele olhou assim, era um anjo. Caramba. Tava por trás dele. Caramba, né? que top. Tava por trás dele. E ele falou que beleza, ficou com aquela imagem na cabeça, né? Uma criança, ele achou que tinha, né, visto alguma coisa, sei lá, uma imaginação, alguma coisa do tipo. E ele comentou comigo que depois de um tempo, né, ele tava lá no Manaim, né, num evento e tal, de repente ele via aquele mesmo anjo quando ele era criança, ele vê. Aquela mesma figura. Top, cara. Então, tipo assim, cara, tu falou do Manaim, eu lembrei logo dessa história, assim, sabe? Porque é um lugar, assim, muito... Né, muito de Deus mesmo. Muito de Deus, muito especial. Acampamento dos Anjos lá. Me lembro uma das experiências que eu tive lá, cara.
Igreja lotada. Lá tem espaço para mais de 2.000 pessoas. Lotado, mano. Ainda tem aqueles 2 templos? Quando eu ia lá, tinha 2. São 2 né? templos lá. Lotado. Cara, no culto lá, eu de olho fechado, eu escutava como se tivesse um exército marchando, entendeu? Eu abria o olho e não via nada. Eu falei assim, caramba, não é possível. Não é possível. Eu fechava o olho. E aquilo já tava até tirando minha concentração do culto, sabe? Aí eu falei assim, tô ouvindo coisa, não é possível. E no final do culto, aí o pastor falou que o Senhor dava uma revelação lá, que muita gente via muitos anjos, outras ouviam eles marchando, e enfim, era basicamente isso aí. O que me marcou é que realmente eu ouvi esses anjos marchando, entendeu? Lá tem muitas experiências, nossa Deus, muitas experiências. Aí Eu lembro que a gente ia lá de noite lá, porque a gente, às vezes tinha evento no dia seguinte, aí eu, os jovens lá da Castelânia, a gente ia lá para arrumar, organizar, né, pro evento. E a gente sempre fazia o culto lá, aí era o lugar, espaço para 2.000 pessoas, tinha 5 jovens lá de joelho, naquela escuridão, louvando e adorando o Senhor, cara. Vivemos muitas experiências lá. Cara, isso aí, cara, é uma parada que não tem preço, mano. Não tem preço. Eu lembro também da época que eu era garoto, que eu ficava indo também nas consagrações e a galera juntava. Sempre tinha uns doidos, né? Eram uns 3 ou 4 doidos que andavam com a gente. Vamos embora, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, cara, hoje são pessoas assim também, cara, apaixonadas pelo Senhor. Até hoje, tipo assim, começou lá um tempão atrás, cara. Né, aquela busca, né, surte resultados até hoje, mano. Verdade mesmo. A gente tem que ser apaixonado pelo Senhor, né? Prosseguir em conhecer a Cristo. A gente precisa conhecer a Cristo. Paulo foi o cara, né? Ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O cara pra falar isso aí, o cara tem que ter muita autoridade, eu mano. queria e espero um dia ter, com toda a humildade do mundo, cara, ser imitador de Cristo, assim, igual Paulo foi, cara. Entendeu? E tipo assim, mano, eu lembro, tipo assim, da gente lá na faculdade e tal. Eu lembro que quando você tava lá na faculdade, você era da Maranata e tal. Era. E, tipo assim, nada com, não fala, a gente, aqui o nosso objetivo não é falar mal de denominações e nem nada, né? Mas, tipo assim, existem uns ciclos, né, que, na nossa vida Sim, com que se certeza. interrompem e tal. Eu também fui nascido e criado na Assembleia, né? Eu tenho um carinho muito grande por várias denominações, igual a Maranata, uma denominação que eu aprendi a amar, justamente por esse amigo que eu tive, que eu tenho até hoje, né? Que trabalhou lá na GE comigo, que era um homem de Deus, né? Que eram pessoas que davam exemplo. Eu aprendi a amar a denominação, né? Eu amo a Assembleia até hoje. Até hoje, mano. Eu lembro Visita. Cara, não tem muito tempo, porque justamente por causa desse meu translado, até 3 dias em Itaipava, então eu fico muito preso nesse. Eu era lá do centro, na Assembleia do Centro, mas quando eu tenho oportunidade, eu sempre dou um pulinho lá, assim, às vezes uma vez ou outra, se tem um congresso, alguma coisa, eu costumo visitar, né? Eu tenho um relacionamento excelente com o pessoal de lá, converso, né? Eu vou na casa de alguns ainda, mas, tipo assim, acabou o tempo, né? Hoje eu tô na Metodista, a gente tá lá, eu já tô lá há 10 anos, né, na Metodista. E cultuando, aprendendo. E, tipo assim, na Metodista, cara, eu cresci lá. Eu já tô 10 anos, fiquei uns 24 anos mais ou menos na Assembleia. Eu cresci em 6 meses, coisa que eu não tinha crescido nesses 24 anos. Por quê, mano? Porque eu entendi o meu propósito. E eu respondi a ele, né? No momento, no início, às vezes o pessoal fala, pô, cara, tu vai sair aqui da Assembleia pra uma igreja já tradicional, uma igreja que já tem um embasamento na palavra. Não que a Metodista não seja. Mas eu entendo que foi um zelo do pessoal na época. Pô, cara, tu vai sair e tal, aqui pô, as pessoas te conhecem, né? As pessoas gostam de você e tal. Então a gente entende esse zelo, né? A gente entende esse zelo, a gente entende essa preocupação. Mas, cara, foi necessário eu sair para poder ter um crescimento. Igual você falou antes da gente estar gravando aqui, sair da zona de conforto. Né? Sair da zona de conforto. E eu gostaria de ouvir um pouquinho, cara, como foi essa mudança, porque a gente sabe que
a Maranata, ela tem uma doutrina diferente. Bem E hoje tu tá numa diferente, né? igreja completamente fora da casinha, irmão. O ministério é abençoado demais, cara. Eu sou, Tá sou devendo uma suspeito. visita lá, hein, Douglas? Eu tô devendo mesmo. Eu Tá, sou suspeito em falar do pastor Marlex, do top Davi demais. também, cara. Eu sou muito bom. O Davi é Amo muito demais eles, cara. homem de Deus, cara. Pô, o Davi ficou um tempo na Assembleia lá com a gente, ajudou a gente num período muito difícil, um período que o nosso baterista tinha sofrido um acidente, estava internado, ficou em coma um tempo, e ele ajudou muita gente lá no período lá que a gente precisava. E, cara, como é que foi? Como é que foi isso aí, Pô, mano? difícil, Mudar da água cara. pro vinho. Eu achei que eu não ia acostumar, não. Pastor Marlex, falei com ele, eu falei assim, ó, é muito diferente. Não sei se eu vou vir, não. Falei com ele. Ele deve lembrar disso. Cara, vamos lá. Eu, eu saí da Maranata, foi mais ou menos na época dessa experiência do monte lá, com meu tio, que ele é pastor, para uma direção do Senhor. Senão, não tinha saído não, cara. Entendeu? Saí por uma direção do Senhor. Fui para a igreja do meu tio, ajudei muito ele lá. Ajudei o Ministério de Louvor lá. Fiquei à frente do Ministério de Louvor. Aprendi a tocar teclado lá. É, Mas assim, minha esposa se adaptou bem mais fácil do que eu. Porque eu sou bem tradicional, cara. Bem tradicional ainda. E a Maranata é mais tradicional, né, cara? Tem essas doutrinas lá. O que me chama muita atenção na Maranata, ponto positivo, é a reverência, a... Como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra, cara. Não vou lembrar, mas assim, compromisso com o pessoal, a ordem do culto, entendeu? Então, para me adaptar em outra igreja foi bem difícil. Mas, assim, fora da Maranata, aprendi, evoluí, cresci muita coisa, mano. Vi muita, Vivi muitas experiências, entendeu? É, Cresci bastante, tanto espiritualmente, como pessoalmente também. Tive encontro com o Senhor também, entendeu? Vi o Senhor, amei mais o Senhor, entendeu? Aí, cara, eu fui pra igreja do meu tio e veio a pandemia. Aí na pandemia, uma igreja pequena, aluguel caro. Aí meu tio falou assim, olha, eu vou para outro ministério, Nova Jerusalém, se eu não me engano. E aqueles que quiserem me acompanhar, eu vou fechar a igreja aqui, esse ponto aqui, porque o aluguel é caro, e vou para Nova Jerusalém. Se vocês quiserem me acompanhar, era longe pra gente, né? Aí eu fui para uma igreja chamada Voluntários da Graça. Não conheço. Não conhece, é nova também. São de pastores que saíram da Maranata também. Fundaram a Voluntários da Graça, uma Legal. benção Gostei do também. nome, velho. Gostei do nome, Voluntários da Graça. Pô, É, muito maneiro o nome. Fiquei pouco tempo lá, cara. Fiquei, cara, uns 4 meses por aí. Mais uma benção. Nessa que eu tive uma experiência que tu faz parte dela, cara. Nessa, Conta aí pra gente. nessa eu tive uma experiência que tu faz parte dela. Conta aí pra gente. Na época eu tava desempregado. Tinha casado há pouco tempo. Eu casei, cara. Os 2 primeiros anos do meu casamento foi muito difícil, porque fiquei muito tempo desempregado, entendeu? E eu fui para Voluntários da Graça, tava desempregado, a igreja também era longe. Aí eu fiquei lá 4 meses mais ou menos. Falei com o pastor, falei assim, pastor, eu vou voltar para Maranata. Isso eu tinha uns 27 anos mais ou menos. 27, por aí. Fiquei na igreja do meu tio uns 2, 3 anos. Saí da Maranata, fui para a igreja Visão Missionária, que era do meu tio. Aí fiquei uns 2, 3 anos, depois 4 meses na Voluntários da Graça e voltei para Maranata. Mas enfim, lá na Voluntários da Graça eu chamei o pastor, ele foi fazer uma visita lá em casa. Falei com ele, olha, tô saindo, vou voltar para Maranata. Aí ele orou com a gente e ele falou comigo que o Senhor tinha falado com ele, que era para eu voltar. Eu tava no meio de uma escada, num processo,
que era pra eu voltar no início. E aquilo ficou marretando na minha cabeça um tempão, cara. Eu falei assim, pô, voltar no início. Eu falei, o senhor tá falando da minha vida profissional, cara. Eu já subi alguns patamares aí. Já era engenheiro na época, né? Tinha uns 4 anos já de formado. 3 anos de formado, mais ou menos. E já estava na metade dessa escada. E o senhor tá falando da minha vida profissional. E quando eu me formei, eu trabalhei numa empresa chamada Planet Auto Center. Trabalhei na área administrativa de uma oficina mecânica. Foi na mesma hora que o senhor me deu discernimento, eu passei a mão no telefone e liguei pro dono da oficina. Falei, senhora, tô precisando de um emprego, tô desempregado. Eu preferiria trabalhar como mecânico. Mas se tu estiver na área administrativa aí, eu tô agarrando, tô precisando muito. Ele falou assim, vem cá conversar comigo. Aí fui lá, cara. Aí, cara, foi um cara que me ajudou muito, porque eu não sacava nada de mecânica. Nada. Sacava assim, trabalhei na área administrativa, sabia de peça. Enfim, sabia onde ficava cada peça, mas executar mesmo, nada. Aí, pô, ele me deu uma oportunidade como mecânico, cara. Caraca, sem saber nada. Sem saber nada. Ele me deu uma oportunidade. Ou seja, voltei no início da minha vida profissional. Aí fiquei um tempo lá, aprendi muita coisa, ele me ensinou muita coisa. Tudo que eu sei hoje, eu devo a ele. Entendeu? Eu aprendi muita coisa. E no meio dessa escada aí, no meio desse trajeto profissional aí, me ajudou muito. Foi me indicando lá pra Itaipava Inspeção, como engenheiro. E finalmente eu consegui minha vaga como engenheiro. Entendeu? Então por isso que eu falo que tu faz parte do meu trajeto, da minha vida profissional aí, tu me ajudou nessa parte aí. E por uma direção do Senhor, segui o caminho do Senhor. E tu foi usado pelo Senhor para me abençoar. Cara. Pô, fico feliz, cara. Não sabia da história, não sabia. E eu fico muito feliz, cara, não por ter ajudado, mas por também ter ouvido a voz do Senhor. Com certeza. Porque, né, se você teve uma direção de Deus, né, eu não seria uma sorte, eu não seria um acaso. Ah, Vinícius. Né? Cara, eu lembro que já tava trabalhando com o Rafael. Isso. E, né, o Haroldo me ligou. Douglas, vem cá, vem trabalhar comigo. Ele me ligou, cara, vem trabalhar comigo. Eu falei, pô, irmão. E tipo assim, cara, o Haroldo foi um cara que ele me ajudou num momento muito importante. Porque eu tinha acabado de sair. Essa questão de desemprego, cara, quando você é recém-casado, é uma coisa incrível. Nossa, acontece Deus. com todo mundo. Porque eu tava casado de 6 meses. E eu tava trabalhando no Odebrecht, né? Tava como engenheiro lá. Eu trabalhava na obra de expansão do aeroporto, do Galeão. E, cara, casei, pô, levei minha esposa pra morar no Rio comigo, né? A gente morava lá no apartamento, lá, né? A gente tinha uma vida bem confortável, né? A gente tava bem lá. E, cara, de simplesmente falar, Lava Jato pegou o Odebrecht e vamos tirar todos os contratos. Eu tava mexendo meus pauzinhos pra ir pra São Paulo, né? Porque tinha a obra do metrô de São Paulo, tinha o monotrilho de São Paulo, tinha o ProSub, são os submarinos da Marinha, que é Itaguaí. E eu também tinha uma possibilidade, eu tava pedindo muito a Deus pra me dar uma possibilidade de ir pra fora. Né? Eu queria trabalhar em Moçambique, né? Nas obras da cidade, do país, reconstrução do país, né? Moçambique, depois que passou esse período de guerra, né? Eles tinham muita guerra das tribos lá, aquelas coisas. Então, depois que virou república, né? Eles estavam reconstruindo a cidade, construindo hidrelétrica, estrada. E praticamente a Odebrecht fazia todas as obras de Moçambique. Né? Então eu já tava, né, cantando algumas pessoas lá da Odebrecht pra me levar pra Moçambique. Até mesmo eu falei, cara, vou fazer meu pé de meia, né? Vou ganhar em dólar lá e tal. Então já tava, né? Meus planos estavam de uma certa forma, mas não eram os planos do Senhor, né, cara? Então eu acabei saindo, né? Fiquei 1 ano desempregado. E foi quando eu conheci o Haroldo, um amigo até falecido, que era sócio do Haroldo lá no Petrópolis, né? Que a gente já se conhecia da faculdade. E ele me chamou pra trabalhar e tal. Então eu conhecia o Haroldo já dessa oportunidade que ele tinha me dado. Legal. Há muito tempo atrás, tinha feito um bom trabalho, né? E ele me chamou, ele, cara, vem trabalhar comigo.
tal, porque eu vou montar uma empresa e tal, assim, assim, vem trabalhar comigo. Falei, cara, eu não... Deus falou claramente, cara, não vai. Aí, pô, fiquei meio sem jeito de falar com ele. Falei, cara, pô, o cara me ajudou e tal. Falei, cara, não vai ter como eu ir. Mas... Então me indica alguém. Cara, agora eu não lembro. Não lembro como foi. Só sei que o seu currículo veio parar na minha mão. Quem me mandou, Não, eu cara, não eu te sei. mandava meu currículo, cara. Não sei, só sei que veio parar na minha mão. Foi o primeiro Eu te currículo. mandava meu currículo, eu te Então, mandei umas 2 vezes então meu mas foi, currículo. foi o primeiro que eu, tipo assim, cara. A gente, tipo assim, recebe currículo de um monte de gente, né, cara? Então, Na mas, época tipo, tu tava trabalhando cara, já na foi o área. primeiro. Eu olhei assim e falei, cara, Vinícius. Na época eu nem lembrava da faculdade. Falei, cara, eu lembro desse cara lá na Selma. Pô, esse garoto era bom. Lá na Selma, eu lembro dele. Falei, vai, ele mesmo. Mas, tipo assim, cara, foi uma parada igual eu te falei, foi uma direção de Deus mesmo, porque foi o É, primeiro que eu peguei, eu olhei. Falei, cara, é o Vinícius. é engraçado que ele me ligou, fui lá conversar com ele. Pô, a gente se deu bem pra caramba. E já assinamos o contrato. Assim, nem fiz muito parte do processo seletivo, não, entendeu? Foi meio que Foi, natural, foi né? natural, fluiu, cara, de uma forma assim, não tinha como não ser diferente, cara. Era vontade de Deus, entendeu? Mano, mas eu fico muito feliz, porque, cara, eu lembro que eu tava falando isso com um amigo essa semana. Falei, pô, cara, não lembro quem foi. Uma pessoa conhecida, agora não lembro quem foi. Falei, cara, pô, acho que foi o Digão. Acho que foi o Digão. Digão. Eu falei, cara, o Vinícius não me liga mais, pô. De vez em quando ele me ligava pra perguntar as coisas, me liga mais. Aí eu falei, isso é bom, cara. Isso é bom porque ele tá aprendendo, que ele desenvolveu o trabalho, Com tá certeza, desenrolando. com certeza, Então, mano. cara, eu fico muito feliz, cara, de poder fazer parte, né, Fez desse parte, pô. propósito aí de Deus na tua vida, né, cara? Por mais que às vezes a gente não entenda, né, cara? Eu na época eu não entendia. Eu falei, cara, só vi o currículo. Ah, vou chamar ele E eu mesmo. falei, cara, não foi isso. Eu falei, não, é esse. Foi realmente assim, não foi tipo assim, não, é esse cara aqui mesmo. Não foi, não, foi, eu olhei o currículo e falei, cara, é esse cara aqui. Foi Legal. convicção, entendeu? Não foi Aham. uma coisa assim, não pode ser esse aqui mesmo. Foi, não, eu bati o olho no currículo e falei, cara, é o Vinícius. E foi quando eu te mandei. Falei, cara, Top, pô, tem um amigo precisando e tal. E top. foi, e deu no que deu, né, cara? A gente sabe É, que essa nossa área de trabalho não é uma área muito bem grata, né? É é, uma área é difícil, né? bem Complicado. difícil, mas graças a Deus a gente tá Tá evoluindo, tá desenvolvendo, tá desenvolvendo. evoluindo. E A gente se aproximou muito, né? Eu queria caminhar um pouco mais próximo, cara. Tu não, tem que ir mas lá pra igreja, pô. aí, pastor Alan vai brigar contigo. Não, mas isso aí a gente. Vou conseguir, pastor. Mas, cara, eu fico muito feliz. Tipo assim, falando em propósito, mano, a gente poderia falar um pouquinho sobre essa questão de propósito. Porque a gente vai Legal, vendo que vai convergindo, né, cara? com Tudo vai certeza, convergindo pro propósito que Deus tem, com né? E certeza. algo que você falou aqui um pouco antes. A gente praticamente, cara, Marcelo, a gente conversou aqui na hora que tu saiu ali. Cara, falamos quase o podcast todo aqui antes de É, gravar, tinha que ter gravado. Mas, cara, tu pior que falou foi algo verdade. sobre uma pessoa não viver no propósito, cara, muito interessante. Eu gostaria que você, né, falasse um pouquinho pro pessoal, porque é isso, cara. Tudo na É, nossa vida converge pro propósito. Às vezes a gente passa por um momento difícil, a gente passa por uma perda, a gente passa por alguma coisa, mas, cara, tudo vai convergir pro é. propósito. Ô Douglas, eu vejo atualmente, nessa virada de ano de 23 para 24, um mover do Espírito Santo diferente, cara. É, eu vejo, assim, as pessoas convergindo para o centro da vontade do Senhor, entendeu? Essa camisa aí não foi à toa que tu veio com ela. Eu creio que isso aí tá no teu coração, cravado. Nós vamos mudar o mundo. O Senhor tem Verdade. chamado pessoas, né, para mudar o mundo. Quando que tu abriu o podcast? Tem uns 2 meses, mais ou 2 menos. meses, início do ano, mais ou menos. Fevereiro, né? Foi em fevereiro. Então, isso aqui é uma ferramenta nas tuas mãos para influenciar pessoas, cara. Tu me ligou essa semana, tu falou assim, pô, as pessoas ficam assistindo lá no Instagram, de arrasta pra cima, conteúdo é, sem fundamento, sabe? Sem contexto, conteúdo que não vai te levar a nada, entendeu? E às vezes pega o teu celular lá, dá pra tu ver quantas horas que tu fica no celular, no Instagram, no WhatsApp.
E às vezes 4, 5 horas do teu dia e tu chega no final do dia, pô, não tive tempo nem pra pegar a palavra do Senhor e ler. Só que tu ficou 4 horas no celular de arrasta pra cima, cara. Entendeu? E eu creio que isso aqui, essa ferramenta que tu tem na mão, cara, vai salvar muitas pessoas, entendeu? Eu já falei aqui, se o nosso propósito aqui é de influenciar pessoas, salvar uma pessoa, nós cumprimos essa missão, entendeu? Há uma festa no céu. Então, irmão, viver de propósito, né, que a gente estava conversando aqui antes. Existe a zona de conforto e existe o medo que nos fazem viver em ciclo, sabe? O ciclo vicioso que eu chamo. E para a gente sair dessa zona de conforto e desse medo, esse ciclo vicioso, a gente precisa dar um passo, cara. É verdadeiramente ser visto como o Senhor, como um obreiro aprovado. E ter um propósito, irmão. Entendeu? O meu propósito, o teu propósito é mudar o mundo. Meu propósito é mudar o mundo e eu vou viver com esse propósito e agir, entendeu? Pra mudar o mundo, mano. E o que eu acho mais interessante do propósito, cara, é que você disse, vou viver o propósito, mas o propósito também nos dá motivo pra morrer. Doideira, né? Entendeu, cara? Então, cara, não se morre sem um propósito. A pessoa que não tem propósito, ela tem medo de morrer, cara. A pessoa sem propósito, ela tem medo de morrer. Sabe por quê? Porque ela não sabe pra onde ela vai. Sem propósito, né? Sem propósito. É verdade mesmo. A pessoa pode ser cristã, mas ela não sabe pra onde ela vai. Sabe o que me lembra quando a gente fala de propósito, cara? Me lembra Jonas, que eu tava falando aqui. Jonas, quando o Senhor deu uma missão para ele simplesmente decidiu sair do propósito, do centro da vontade do Senhor. E ele foi fazer o quê? Foi dormir, cara. Entendeu? É aí que vem a depressão, é aí que vem a instabilidade mental, insegurança, entendeu? Então, cara, tu vê que o Jonas que tava dormindo lá no barco lá era um Jonas e o Jonas que tava dentro da baleia era outro, cara. Entendeu? Então as coisas convergem, cara, quando tu tá no centro da vontade do Senhor, as coisas fluem de uma forma sobrenatural. É impressionante, cara. Cara, é impressionante. Mano, e tu falando de Jonas, cara, me lembro... Cara, e Jonas, ele é muito volátil, né, cara? Ele muda o tempo todo. Tu vê que Jonas, ele tá... Deus chama, né? Faz a chamada pra ele, olha, você vai pra Nínive pra você avisar que eu vou destruir a cidade. Ele, cara, os caras, meu irmão, você entra na cidade, né? Você entra na cidade, tem um monte de cabeça espetada lá do pessoal que eles matam. Eu não vou morrer. Foi embora. Foi pra dentro da baleia, né? Pra dentro do peixe. Ele já mudou o pensamento, né? E quando ele é cuspido na praia, né? Ele continua com aquele pensamento, né? Ele prega pra Nínive, o pessoal se arrepende, Deus decide não mais destruir. Aí você vai achar que eu sou mentiroso. Aí ele não entende o propósito. Meu Deus, eu vim aqui, preguei, você não vai mais matar ninguém. Você não vai mais matar ninguém? Aí Deus usa... Eu acho interessante, né? Quando Deus ele faz nascer uma árvore, né? A árvore frondosa, com frutos, aí vem a lagarta, né? E come aquela árvore apodrece, e Jonas ele fica com pena da árvore. Ele fala, Jonas, você tá com pena de uma árvore que eu criei em minutos. E ela foi consumida e você não tem pena daquelas pessoas? A misericórdia do Senhor é a causa de a gente. E a gente vê, cara, que quando a gente não tá no propósito, a gente perde a empatia, mano. A gente perde a empatia, a gente passa a não entender. Porque Jonas, ele não tava entendendo. Porque quando você tá no propósito, né? Jonas, ele foi forçado aí pro propósito. Mas quando você vive o propósito, você entende aquilo que Deus quer. Por mais que seja louco, mano. É verdade. Por mais que seja louco, você entende. Então, cara, esse exemplo de Jonas aí é muito doido. Essa semana eu cheguei na empresa e tu deve ter até visto, Digão, até compartilhei lá nos stories lá. Eu cheguei e falei assim, ó, a criança, ela faz o que quer. Os homens fazem o que tem que ser feito.
Aí no dia seguinte o Digão publicou no story, criança faz o que quer, os homens fazem o que tem que ser feito. E é verdade mesmo, mano. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Porque se a gente deixar a nossa mente dominar o nosso eu, a gente foge do propósito. Isso é claro. Eu não estaria aqui, pô. A gente já tinha conversado sobre isso. Eu tô totalmente fora da minha zona de conforto. Entendeu? Só que eu tenho um propósito, cara. E o Senhor cravou isso no meu coração. A gente precisa mudar o mundo. A gente precisa alcançar vidas. Entendeu? A gente tem vivido experiências incríveis lá na igreja, cara. Pessoas aceitando o Senhor. Não é retornando para a igreja, não. Vidas Não conhecia o evangelho, né? não conhecia o evangelho e aceitando o evangelho. Entendeu? Então, a gente precisa viver de forma intensa, porque eu acredito que a gente está vivendo os últimos dias, cara. E fazer o que tem que ser feito. A criança faz o que quer, os homens, os adultos têm que fazer o que tem que ser feito. É deixar o nosso eu de lado, a nossa mente, ela não nos domina, Douglas. A nossa mente não pode nos dominar, entendeu? É ter domínio próprio. A nossa mente, ela às vezes ela nos engana, cara, entendeu? A gente não pode ser escravo, cara. Às vezes a pessoa pensa que liberdade é fazer o que quer, mas não é. Liberdade é fazer o que tem que ser feito, cara. É isso. Senão a gente vira escravo. A liberdade, ela, se você não sabe usar a liberdade, ela nos torna escravos das nossas próprias paixões. É isso aí. Né? Então a gente vira escravo. A gente vê as pessoas, eu bebo mesmo, eu não quero nem saber. É eu escravo uso droga, do vício, você é cara. escravo. Entendeu? Não tem um momento que você pode falar, hoje eu não quero. Se É ela isso aí. tentar fazer isso, ela não consegue. Então ela é isso aí. escrava. Então, tipo assim, realmente a liberdade é você fazer aquilo que é necessário. Não Fazer- aquilo que você quer. É isso aí. E vivendo o propósito é justamente isso. É não fazer aquilo que a gente quer. É fazer aquilo que Deus quer. O evangelho, ele é simples, né? Puro e verdadeiro, cara. É impressionante, cara. É impressionante como que essas coisas martela muito na minha mente, cara. E crava no meu coração mesmo. É muito bom servir o Senhor, Douglas. É muito bom estar no caminho do Senhor, entendeu? Eu às vezes falo lá com o pessoal do meu trabalho, lá que trabalha comigo, falo assim, cara, eu queria que vocês sentissem o que eu sinto quando eu tô lá cultuando o Senhor, adorando o Senhor, entregando, ofertando ao Senhor, uma oferta de louvor. Eu queria que vocês sentissem o que eu sinto, entendeu? A minha oração é que eles sintam, a minha oração é que você sinta o que eu sinto quando eu tô adorando o Senhor, cultuando o Senhor, entendeu? É gratificante demais, é um privilégio, cara. Mas é aquilo, mano. A adoração é a contemplação. Entendeu? Você reage àquilo que você tá vendo. Cara. Então é aquilo. Você reage à revelação de quem Deus é. Eu até anotei aqui, isso aqui eu acho que é uma frase do pastor Marlex, porque o meu bloco de notas é cheio de anotações, né? Só tem expressão quem experimentou a graça, cara. Uou. Só Caraca. tem expressão quem experimentou a graça. E eu queria que todo mundo experimentasse a graça, cara. Pô, e a graça ela é super abundante, né, mano? A gente fala pro pessoal que tá em casa, né, cara? Se você deseja experimentar a graça de Deus, cara, entra pro teu quarto. Fecha a tua porta, mano. Você não precisa se ajoelhar, você senta na tua cama, né? Fica na posição que você se sentir mais confortável e pede. Fala, Deus, derrama tua graça sobre mim. Derrama tua presença sobre mim e ele vai te mostrar a graça dele. Cara. Pô. Sobrenatural, né? A graça do Senhor. Cara, ele morreu na cruz por nós, né? Derramou do seu sangue, verteu o seu sangue em prol da nossa vida. E a gente crê nisso, sabe? E a gente experimenta da graça do Senhor. É maravilhoso demais, cara. É maravilhoso demais. Às vezes a gente se sente inseguro, né? Em subir no altar, cara. E a gente estava falando aqui de propósito, mas é cumprir o propósito. Se a gente sente medo, inseguro, cara, é porque a gente está buscando honra. Uma vez eu ouvi isso da pastora e isso mudou uma chave na minha mente, cara. Se tu sente inseguro, se tu sente medo de fazer o propósito do Senhor, é porque tu tá buscando honra. E não é por meritocracia, mano. Porque ele capacita, cara. Entendeu? Ele capacita.
Então a gente não deve buscar honra. A gente deve fazer o que tem que ser feito. Ele mesmo já disse, né, que ele estava depositando um tesouro em vasos de barro. Pra quê? Pra que a glória não fosse nossa, que a glória fosse do Senhor. É verdade. Se a gente fosse capacitado pra fazer, né, mesmo, todo mundo ia falar, caraca, Vinícius, pô, olha isso, cara. Mas quando eles veem na manifestação da glória, pô, Vinícius, cara. Vinícius. O Douglas, o que esse cara tem? Não dá. Eu lembro de uma vez, cara. Assim que eu fui pra Metodista, a gente tinha culto quarta e domingo. Só que o culto de quarta-feira, cara, não dava ninguém, mano. Tipo assim, era muito ruim a questão de logística, né? Porque a igreja ali na entrada do Santa Mônica, aqui embaixo e tal. E quarta-feira, cara, não sei o que acontece com Itaipava na quarta-feira, que tem um trânsito insuportável à noite. Então, tipo assim, cara, muita gente não conseguia chegar pro culto e tal. E eu não lembro onde eu trabalhava na época. 2013. Eu trabalhava por conta própria. Eu já tinha saído da GE. Então, tipo assim, eu tinha uma certa flexibilidade de chegar e tal. E eu tinha acabado de chegar na Metodista, né? Tinha acabado de chegar lá na Metodista e o líder lá falou, cara, eu sei que você canta, sei que você ministra, né? E tem como você ministrar na quarta-feira? Tem. Tô aqui, aqui. E eu lembro que, cara, cheguei lá pra ministrar e tal, e a igreja estava vazia, né? A gente ministrou alguns louvores, cara, e, cara, a glória de Deus desceu. Cara, foi... Inacreditável, tinha né? sido a primeira vez que eu tinha ministrado lá na igreja, né? Era de recente, a igreja, né, foi muito bem receptiva, a Deus recebeu a nossa adoração, né? Porque ele se manifestou e tal. E lembro que no final do culto, a moça veio pra mim, até muito minha amiga hoje. E ela, o esposo dela, a filha, são muito amigos nossos lá. Ele falou, cara, quando o Adriano falou que ia te colocar pra ministrar, eu falei, cara, o Adriano só pode estar maluco, botar esse garoto pra ministrar. Aí ela falou que sentou né, que foi em pé na hora do momento do louvor e falou assim, vamos ver o que vai sair disso aí. Falou assim mesmo, vamos ver o que vai sair disso aí. Aí ela falou, Douglas, na hora que você começou a abrir a boca, ela falou, eu via como se fosse... honra. Eu via como se fosse labaredas de fogo saindo da tua boca. E eu falei, porque não fui eu. Não foi tu. Eu falei, cara, não fui eu, porque né, quando a gente se esvazia, né? Quando a gente quando a gente tá fraco, né? Aí que a gente é forte. Então eu lembro muito desse exemplo, cara. Porque, cara, não é sobre mim. Não é sobre o que eu sei fazer. Entendeu? É porque dele, para ele são todas as coisas, verdade. cara. Tudo é em função dele. É verdade, cara. Então, quando a gente entende isso, entende que é tudo por ele, né? A gente quer ganhar almas não porque a gente quer seguidores, né? Não porque a gente quer pessoas para... igual você disse aqui, né, Paulo? Disse, né, ser de meus imitadores, mas a gente entende o contexto. A gente não quer que pessoas imitem a gente, nosso estereótipo. A gente quer que pessoas estejam contagiadas pela paixão que a gente tem por Cristo. É isso aí. É isso aí mesmo. É impressionante, né? É maravilhoso demais. Maravilhoso. É ser cheio do Espírito Santo até transbordar, irmão. E que esse transbordar possa encher outras pessoas também. Então é isso que a gente pensa, né? Que a gente almeja, que a gente deseja, cara, pros nossos dias. E, tipo assim, cara, eu sempre, aqui no podcast, eu sempre faço uma pergunta pros convidados. Às vezes essa pergunta flui e eu acabo não perguntando, mas eu sempre pergunto, eu faço essa pergunta para todos os convidados que vêm aqui. Né? A gente sempre lê lá em Lamentações que Jeremias fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E acontece da gente, no dia a dia, a gente fica desanimado, né? A gente fugir do propósito que a gente está conversando aqui, né? Hoje o tema está totalmente pertinente para essa pergunta que eu vou fazer para você. Mas isso que acontece, às vezes quando a gente está perdido no propósito, Deus ele pega e nos lembra daquele propósito. É verdade. Né? Eu tenho uma experiência, eu até contei no primeiro episódio aqui, né? Que quando eu era muito tímido, muito. Eu não conseguia falar. Se você chegasse, oi Douglas, eu né? Já ficava todo encolhido e tal. E eu nunca gostei de ser assim, sabe? Nunca gostei. E eu sempre falei, Deus, eu quero falar, eu quero servir, eu quero... E em resumo, né? Deus derramou uma unção sobre a minha vida num culto, no outro dia eu já estava ministrando para 800 pessoas. Top. Então, tipo assim, toda vez que eu desanimo, Deus me lembra disso que ele fez, sabe? E eu acredito que Deus faz isso com muitas pessoas, né? E eu gostaria de saber, existe alguma experiência que, tipo assim, às vezes você tá desanimado, às vezes você tá, cara, será que é isso? E Deus pega e te lembra
pra uma coisa que ele fez na tua vida e fala, pô, Deus, realmente, pô, desculpa, viajei e, sei lá, às vezes é uma música. Por isso, cara, eu escuto essa música, pô, Deus pega e me traz de volta. Conta um pouquinho pra gente aí se tem alguma experiência, alguma coisa desse Interessante tipo. o que tu tava falando aí, que tu era muito tímido, né? Eu me considero muito tímido, cara. E essa semana, algumas vezes eu me peguei orando, Senhor, expande a minha mente. Esse lado eu quero me dê ousadia. Eu quero perder a timidez, né? Mas aquilo que me traz esperança, vamos lá. As experiências que a gente teve, cara. Viver o sobrenatural de Deus lá naquele monte me traz esperança. Relembrar isso me traz esperança, entendeu? Uma vez também, isso me veio à memória agora, isso está martelando também no meu coração. Eu estava no culto lá, meu filho, ele tinha, né? Problema de bronquite direto. E de madrugada eu tinha que parar no hospital com ele, porque ele ficava com muita falta de ar. E uma vez foi um pastor de fora lá na igreja de Luzeiros, e ele chamou aqueles que precisavam de alguma cura lá na frente, e minha esposa levou meu filho lá na frente. Eu estava tocando nesse dia, eu vi ela sentada lá com ele orando, e desde aquele dia ele nunca mais teve crise de bronquite, cara. Uau. Nunca mais. Entendeu? Essas coisas nos edificam, cara. Firma nossos passos na rocha, entendeu? Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, cara, que o mundo espiritual é real. O Senhor é maravilhoso demais, sabe? É bondoso, sabe? É misericordioso. Não importa, Douglas, o teu passado. Não se preocupe com o futuro. Viva o presente, aqui e agora, entendeu? E saiba que o Senhor, Ele está sempre pronto a nos abençoar, cara. Sempre. Sempre pronto a nos abençoar. Aquilo que for impossível aos nossos olhos, cara, pô, eu tava direto, cara. Era todo mês, 2 vezes por mês, às vezes, no hospital com meu filho, com crise de bronquite, cara. Entendeu? Caramba. E geralmente, para quem tem, sabe que isso dá de madrugada. Era 2 horas da manhã, eu tinha que correr com ele para o hospital uma vez. Uma das vezes foi tão terrível que ele ficou sem ar, né? Puxando o ar, não vinha. E a gente ficou desesperado. Aí tem que fazer bombinha, enfim, dar injeção de adrenalina, sei lá. Eu não sei direito os procedimentos médicos lá, não. Mas assim, era algo terrível, cara. E você que é pai, né, cara, fica naquela situação naquela sensação de impotência, porque Impotência, o filho exatamente. tá em crise e você não tem o que fazer. Exatamente. Então, algumas coisas me trazem esperança. Algumas coisas me trazem esperança. E, pô, tá ali no culto todo dia, todo domingo, quinta-feira, adorando ao Senhor. Aí tu começa a ver o mover de Deus na vida de outras pessoas, entendeu? Como eu disse, domingo vidas têm aceitado o Senhor, sabe? Na sexta-feira, ontem, teve evangelismo lá, Cidade Iluminada, que a gente chama. Na praça também, eu tava vendo os stories da igreja, sabe? Vidas aceitando o Senhor. Às vezes, pessoas que nem conheciam o evangelho, cara. Ainda existe pessoas que não conhecem o evangelho. É incrível, né? Agora a gente tava conversando aqui, né? A gente vive numa bolha, às vezes. A gente vive numa bolha e não imagina que tem pessoas que não conhecem o evangelho. É verdade. E, tipo, mano, pegando esse gancho que você falou aí, né? Das pessoas sendo salvas, das pessoas se convertendo. Mano, a galera tá sedenta. Tá. A galera tá sedenta. Tu vê na internet, cara. A galera, tu vê, cara, pessoas estão buscando, cara, mas não sabem encontrar, verdade. porque não é um estereótipo, mano. É Não é um verdade. estereótipo, não é um cara vestido de terno e gravata falando que é pastor, mano. É o que você disse, é o evangelho puro, simples e verdadeiro. É isso que as pessoas precisam, cara. É isso que as pessoas precisam. Eu lembro que um amigo meu, a gente tava conversando, ele é pastor,
E ele falou comigo que uma jovem chegou pra ele, falou: olha, pastor, chegou em prantos. Chegou em prantos pra ele e falou: pastor, eu pequei. Ele: minha filha, o que foi? Pequei, eu tenho um namorado, né? Eu acabei, né, fazendo coisas com ele e tal, não sei o que e tal. E ele falou: ah, amém, minha filha. Como é que você tá? Ah, eu tô com o coração destruído porque eu amo o Senhor. E acabei fazendo isso e tal, não sei o que. E ele falou: filha, vamos orar. Orou ele com a esposa dele, orou, né, com ela e tal. Aí a menina: e agora, pastor? O que eu faço? Ele: amanhã tem ensaio. Se prepara. Não, mas o senhor não vai me colocar em disciplina? Ele: não. Tá A arrependido. Bíblia fala: confessai uns aos outros para que haja cura. É. Ele: você já tá arrependida. Ele falou: se eu te colocar em disciplina, vai ser só para alimentar o meu É. ego de pastor. Falando que, eu coloquei, ó, a minha igreja é séria, isso e aquilo. Eu falei: cara, dá Eu pra te- ver. Ele: dá pra ver arrependimento nos seus olhos. É. Ele falou: vou falar igual Jesus falou: vai Não e peques não mais. peques mais. Então a gente precisa disso, cara, o evangelho simples, né? A Pô, gente verdadeiro. sabe que, tipo assim, não é passar pano, né? Lógico que Né? não. Não é trazer um evangelho light, É. né? Não, mas é um Mas tem evangelho que haver arrependimento, simples, cara. verdadeiro. Mudança de vida, cara. É isso. Tem que ter mudança de vida. O encontro com o Senhor é como se um caminhão te atropelasse. Tu nunca mais vai ser o mesmo, né? Entendeu? Nunca mais vai ser o mesmo. Tem que haver mudança de vida. Se não houver mudança de vida, tu não conheceu o Senhor. Tu não conheceu Jesus. Entendeu? Eu tinha um pastor que ele sempre falava, cara, eu amo demais o pastor Gabi. Tomara que ele assista, cara, esse podcast. A gente manda pra ele o link, cara. Vou mandar pra ele. Abraço, pastor. Deus te abençoe. Pastor Gabi Sou Gabi. me ajudou muito, cara, na minha trajetória. Jovem, na época que ele me pastoreava. Gosto demais, amo a vida dele. É, são poucos pastores que marcaram minha vida, e ele foi um deles. Mas, enfim, ele falava que a gente não deve julgar como a pessoa está depois de ter pecado, porque você não sabe como está o coração dela. Porque às vezes o coração dela já se arrependeu, o Senhor perdoou, porque o Senhor é misericordioso, e tu tá julgando. Entendeu? E às vezes o Senhor já perdoou e a pessoa já tá bem com o Senhor e a gente continua martelando naquilo que já passou. Ele confessa, alcança o perdão, né? Exatamente. Exatamente. É arrependimento. Mano, e pra tu ver, tu falou que ia ser rápido. Já chegamos em 1 hora já. Top. Top. Mano, alguns planos aí pro futuro. Que você pensa, né? Que Deus tem pra esse tempo, né? Algum plano que você tem aí A, algum sonho que você tem pra se concretizar aí, né? a gente já tinha até conversado sobre, né? Eu sei muito bem, tem muito bem definido o chamado do Senhor pra minha vida. Só que às vezes a gente foge, né, cara? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Verdade. E o nosso chamado é influenciar as pessoas, cara. Trazer luz, ser luzeiros nesse mundo. Trazer luz para esse mundo perverso, corrompido. Então, tenho vontade, mas não sei quando, de abrir um podcast. A gente já estava até A conversando gente essa tava semana. conversando sobre isso. Eu tinha um estúdio lá em casa montado, que eu montei em 2020 e acabei que desmontei ele, não fui para frente, mas pretendo, se Deus quiser, com a vontade de Deus aí, Amém. tocar esse projeto aí e ser usado nas mãos do Senhor, como instrumento nas mãos dele. Então, beleza, cara. E é isso aí, cara. Mas, cara, bota esse projeto pra rodar aqui. E é aquilo, pode contar com a gente, Top. né? E contar com o estúdio aqui também, qualquer coisa. Top, O estúdio aí tá de portas abertas pra Legal. te ajudar esse projeto, também com consultoria, galera que saca pra caramba. Legal. E, cara, não deixa essa chama, né, se apagar, mano. Deixa essa chama se apagar, porque eu tenho experiência de um amigo, pastor Marcelo. Eu até vou trazer ele aqui.
ele recebeu do Senhor uma visão. Ele recebeu uma visão do Senhor que ele estava sentado numa mesa, conversando com um monte de gente. O pastor Marcelo foi inspiração para esse podcast aqui, né? Uhum. E ele tem um podcast, que é o MP Podcast. E, tipo assim, isso foi em 2018, se eu não me engano. 18 ou 19. A pandemia foi em 2020. Ele falou, Deus, eu devo estar ficando doido. Uhum. E deixou o projeto Uhum. engavetado. E ele pegou, veio a pandemia. O que teve na pandemia? Um boom desses podcasts, cara. Veio podcast tudo quanto é lado. E ele falou, cara, se eu tivesse feito, provavelmente, não, ele falou, cara, não pelo sucesso, não pela fama, mas provavelmente, cara, aquilo que o Senhor me confiou de falar poderia estar chegando em muito mais pessoas. Eu vi um camarada falando que o Senhor tem chamado muitos para influenciar nesses últimos tempos, que eu acredito que a gente está vivendo os últimos tempos. Mas poucos têm aceitado, cara. Eu não sei se você já ouviu, isso aqui eu ouvi até no podcast mesmo, cara. Eu acredito que Deus, ele tem propósito, né, para cada vida de cada um. Mas quando a gente não aceita o propósito, quando a gente foge, cara, ele chama outro. Sabe por quê? Porque o reino, ele é cíclico, mano. É verdade. O reino, ele tem que avançar. Existem certas áreas do reino que tem que avançar. Então, se a gente não fizer, Deus levanta outro. Capacita. E aquilo que a gente tava falando não é por honra. Não é meritocracia. Ele capacita, ele faz, é tudo por ele, por meio dele, entendeu? E se tu não aceitar, vai ter outro que vai sentar aí no teu lugar e vai fazer o que tu deveria ter feito. E esse pastor, cara, tava falando, né, esse cara, ele tava contando que o pastor lá de São Paulo, ele tava com a igreja explodindo, meu irmão, conversão, todo tempo, e isso e aquilo, e ele dando atenção e fazendo célula e tal, e Deus chegou e falou com ele, pare as células e foque no projeto que eu vou te dar. Aí ele falou, não, Senhor, pô, tá vendo, a igreja tá crescendo, a gente tava com 500, agora estamos com 1000, isso e aquilo. Ele, foca no projeto que eu vou te dar. E ele deu o nome do projeto pro cara, e ele não focou no projeto. Continuou ganhando vida, não sei o quê. Um ano depois, o projeto apareceu, só que no Rio de Janeiro. Caramba. Sabe qual projeto que era? Ministério Toque no Altar. Caramba. Deus tinha dado pra ele o projeto todinho de músicos em tempo integral, tudo. Caraca. Ele preferiu, forte. O pastor preferiu ver e seguir aquilo que ele estava vendo. Ele preferiu agir por vista. Naquele momento não era errado, cara. Tava ganhando vida. O pessoal tava salvando e tal, mas... Não era chamado do Senhor, cara, dele. O diabo... Sabe como é que o diabo faz pra gente parar o nosso propósito? Ele coloca um outro propósito dentro do propósito. Forte, hein? Entendeu? E o propósito que o inimigo coloca dentro do propósito dá resultado muito mais rápido que o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus... Porque o propósito de Deus é eterno. É verdade. Entendeu? Porque às vezes a gente não vê resultado no propósito de Deus, porque o propósito de Deus, ele é eterno. Ele é para uma vida eterna. Já o propósito, sem propósito, ele vai te dar resultado rápido. Imediato. Vai falar, cara, tá dando certo. Mas o propósito de Deus, você vai ficar ali, ó. Eu lembro pela vida a vizinha da minha avó, cara. Ela era cristã. Sempre ali, cristã, e a família da minha avó, macumbeiro mesmo. Uhum. Né, espírita. Tipo assim, não deixando claro que a gente tem um posicionamento cristão, não falando mal, né, de outras religiões, mas, cara, essa vida era uma vida pecaminosa. Né? Tinha uma tia minha que minha mãe me conta que ela recebia um espírito que ela brigava com um homem. Ela ia pro baile pra brigar. Ela recebia esse espírito e ela saía no tapa com os caras. Ela queria brigar com o homem. Doideira. E tipo assim, né? Uma família completamente destruída. E tipo assim, a vizinha lá sempre botando os louvores e tal. Ela e o esposo dela indo pra igreja e tal. Cara, um belo dia, ela simplesmente chegou pra minha avó. Pô, vamos na igreja? Oi, Ana. Tá, pô, vamos. Por quê? Por causa do testemunho, mano. Cara, uma vida inteira, imagina. Caramba. Minha mãe criada ali o tempo todo. A minha mãe foi pra igreja, se não me engano. Eu nasci em 88. Minha mãe tinha 23. Minha mãe tinha 23. Acho que ela foi pra igreja com 21. Ou seja, dos
zero, né? Idade zero, até os 20 e poucos anos. Uma vida completamente perdida. Caramba. Só pelo testemunho de 20 anos de uma pessoa, a minha avó foi numa igreja evangélica. Aceitou a Jesus, ela e todos os 8 filhos. Olha só. Alguns, né, já alguns tios meus já partiram e tal, mas Aham. todos no evangelho. É interessante, né? E tu Que fica- O propósito, ele é eterno, entendeu? É. Ele tem, o resultado não é imediato, mano. é verdade, o testemunho é sensacional mesmo. E é aquilo que o Paulo vivia de testemunho, né? Ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Entendeu? A gente tem que refletir a imagem de Cristo, cara. É isso. Refletir a imagem de Cristo. Aí eu te falar que a gente converte, converte, né? A gente converte mais pessoas pelo nosso testemunho do que pelo nosso falar, cara. Entendeu? Existe uma frase até que costuma falar isso, é muito um pastor que eu conheço. Ele fala o seguinte: pregue a todo tempo. E se for necessário, fale. Ele fala isso: pregue a todo tempo. O tempo todo você pregue. Mas se for necessário, você fale. É verdade. Então a nossa vida, ela é exemplo. E, mano, tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Nós estamos chegando pro finalmente. Finalmente já. Mano, pô, muito top, mano. Eu, igual eu te falei, cara, a gente tava conversando, mano, todo mundo que vem aqui, cara, eu aprendo pra caramba e sou muito Poxa, edificado, legal, mano, cara. muito edificado. E É muito bom, né? Conversar sobre o Senhor, falar sobre a palavra de Deus é muito bom, eu gosto muito. E sentar à mesa, compartilhar. Nunca foi sobre comer, né? é isso aí. Jesus partilhava, nunca foi sobre comer do pão ou beber do cálice. É sobre comunhão, cara. É isso aí. Né? Eu queria falar um pouquinho, só rapidinho, Fica à brevemente. vontade. Tranquilo. Jesus, quando morreu na cruz, cara, ele já tinha cumprido o propósito dele. Ele já tinha cumprido o propósito dele. Tinha morrido, ressuscitado. Mas isso eu ouvi até do pastor Gabi, isso me marcou até hoje, cara. Mas o propósito dele ainda não tinha sido firmado no coração dos discípulos. Ele já tinha cumprido o propósito, que era morrer e ressuscitar, mas os discípulos ainda estavam perdidos. Eu acredito que ele olhou assim e falou assim: caramba, eu vou ter que voltar lá. Mesmo depois de ter morrido, ressuscitado, vou ter que voltar lá para reunir os discípulos de novo, para firmar a base da igreja. Aí ele pega um no caminho de Emaús, outro que tinha voltado para pescar, outro que que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, toca aqui. Os que estavam lá no caminho de Emaús, as vendas que estavam nos olhos, quando ele partiu o pão, Os né, olhos foram abertos. os olhos foram abertos, né? Pedro tinha voltado a pescar, entendeu? O amor do Senhor, cara, o que eu tenho a dizer até para você que tá nos assistindo aí, o amor do Senhor, ele é tão grande pela nossa vida, cara, que mesmo que a gente desvie do propósito, como os discípulos tinham desviado, porque a ordem era ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mesmo que a gente desvie do propósito, ele nos escolheu, ele vai lá e nos coloca no centro da vontade dele de novo. Ele já tinha cumprido, entendeu? Ele já tinha cumprido o que estava escrito em Isaías, entendeu? Já tinha morrido e ressuscitado. O plano da redenção já tinha se concretizado, cara. O plano da redenção já tinha sido... Ele não tinha por que aparecer. Não tinha por quê, cara. Não tinha. Mas ele viu, ele olhou os discípulos e falou assim: caramba, esse pessoal ainda tá... Vocês andaram comigo e não me conheceram. Mas agora eu vou fazer eles conhecer. Porque a ordem era ficar em Jerusalém. Então ele reuniu todo mundo de novo. Falou assim: ó, eu tô vivo. Eu ressuscitei. Então, para aqueles que estão nos assistindo, mesmo que a gente saia do propósito, é aquilo que a gente falou aqui, o passado, se houve arrependimento, não importa mais.
entendeu? Tem noção do que é negar Jesus, cara? Pedro negou, cara. Pedro negou, Senhor. E mesmo assim, Jesus amou ele. Então, o teu passado não importa mais. O que importa é daqui em diante. E vou te dizer, não viva pensando no futuro, cara. Não viva pensando no amanhã. Porque o excesso de amanhã te traz ansiedade. Entendeu? Viva no propósito, cara. Tenha isso bem claro na mente, cara. Viva no propósito. Propósito é aquilo que o Senhor te chamou. Tenha isso bem claro na tua mente. É isso. Amém. Top. Mano, te agradecer mais uma vez pela presença. Pô, obrigado. Mano, um prazer imenso ter você aqui. E a gente fica feliz, cara, porque a gente vê Deus agindo na tua vida, mano. Amém. Amém. Deus fez na tua vida, né? A gente, né, não tem mais tanto contato igual, né? Às vezes a gente se fala por telefone e tal, mais coisas de trabalho, mas a gente vê, cara, a manifestação de Deus, né? Do Espírito Santo através da sua vida. Né? O que o Senhor tem feito através da tua Amém. vida é algo incrível, cara. E eu louvo a Deus mesmo pela tua vida, Poxa, né? obrigado, cara. Por se colocar disponível. Amém. Porque hoje é o que falta isso, cara. Pessoas dispostas a poder cumprir o chamado. A gente não vê pessoas dispostas, né? Então é o que falta no nosso dias de hoje. Pessoas dispostas a fazer aquilo que o Senhor chamou pra fazer. Né, mano? E agradecer você, Vinícius, né? Agradecer também a sua família. Né? Porque eu sempre falo isso, né? Porque se a família, a gente não tem o apoio da família, a gente não tem o apoio de ninguém. É verdade. Né? Por ter liberado você para estar aqui, né? Mas eles estão intercedendo lá por você também. Amém. Né? Com Agradecer certeza. a sua esposa, seu garotinho, né? Que é bênção. E é isso, mano. Continua, mano. Amém. Essa pegada, ser forte e corajoso, né? Porque o Senhor tem algo tremendo para fazer através da tua vida, mano. Eu recebo. E nós vamos trazer tua esposa aqui. Já tô gravando, deixando registrado, né? Porque Vinícius vai dar, antes de terminar, Vinícius vai dar uma palhinha do trabalho da esposa dele aqui. Só pra vocês terem um gostinho aí do que ela faz. E ela vai contar um pouco pra gente quando ela vier aqui. Não sei quando, mas ela vai vir Amém. aqui pra gente poder conhecer um pouquinho do trabalho que ela tem feito e tem sido muito relevante. Né? Eu não tenho contato, tenho contato com a esposa do Vinícius através dele, o que ele posta nas redes. Ele posta, tipo assim, 1% do que ele posta é o que ela faz. E esse 1% me impactou muito, mano. Me impactou muito. Legal, cara. Legal. Então conta um pouquinho aí, em resumo, para o pessoal já saber o que vem por aí. A minha esposa, ela é intérprete de Libras, né? Ela brinca que ela tem... Ela brinca que ela tem o poder de influenciar muitas pessoas, né? Nesse ramo. E é verdade, de influenciar... Não é assim, quando eu falo influenciar, cara, não entenda mal. Entendeu? A palavra influenciar, porque às vezes soa forte demais. Mas é propagar, entendeu? O evangelho. Entendeu? Essas pessoas, elas são sedentas, cara. São muito sedentas da palavra do Senhor. E muitas delas não conhecem. Não conhecem, porque nunca ouviu falar. Então, assim, a oportunidade que ela tem de estar pregando o evangelho, ela faz, cara. Entendeu? Tanto na parte com os surdos, né? Quanto dando aula também, que ela é professora de português. Então, já teve aluno dela mandando mensagem para ela no Instagram, agradecendo ela pelo que ela falou do Senhor, entendeu? Então, assim, a batalha é grande, cara. Não é fácil não, tá? A batalha é grande, mas ela tem sido muito edificada, cara. Assim, ver o relato de alunos chorando às vezes na sala, agradecendo ela, assim, por falar, cara, é um pouquinho do evangelho, cara. Não é assim... Não é hermenêutica, né? Não, cara, é um pouquinho. Falar de quem ele é mesmo. A realidade que a gente vive, cara, as pessoas estão sedentas mesmo. As pessoas têm fome e sede e não sabem que tem, cara. Essa é a realidade. As pessoas têm fome e sede do Senhor e não sabem que tem.
porque a gente é dotado de a vida espiritual, cara. A gente precisa alimentar a vida espiritual. Então, quando a gente fala do Senhor, das coisas espirituais, isso alimenta a nossa alma, entendeu? Alimenta o nosso espírito. E quando a gente alimenta o nosso espírito, a gente fica fortificado. É a parábola lá da mulher samaritana, né? Se tu soubesses quem te pede, tu pediria e nunca mais tu teria sede. Ou seja, ela tinha sede e nem sabia que tinha sede, cara. Entendeu? As pessoas hoje em dia estão assim. A gente viu um reflexo do passado, cara. As pessoas têm sede do Senhor e não sabem que tem. Então, quando tu fala um pouquinho do Senhor, elas ficam maravilhadas. Parece que você abre uma fonte, né, cara? Uma fonte que a pessoa pode beber dali e a pessoa não sabia que aquilo existia. É incrível. Exatamente é incrível. Isso. Show, mano. Obrigado mais uma vez pela presença. Valeu, obrigado a você. E eu agradeço também você, pessoal, vocês que ficaram aqui até esse momento. Curtem, comentem, compartilhem para que esse vídeo, né, ou esse áudio, né, também estamos no Spotify, possa chegar ao máximo de pessoas possível. Gente, muito obrigado e Deus abençoe.